Senhor Jesus. É sempre uma alegria quando estamos na casa do Senhor e que podemos louvá-lo, adorá-lo e engrandecê-lo. Não há um melhor lugar do que estarmos diante da presença de Deus. Não é verdade? Quando estamos na presença de Deus, o nosso coração, ele se alegra. E a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E é por isso que estamos aqui. Não porque somos merecedores, mas porque a multidão das misericórdias do Senhor tem nos alcançado. E na verdade, irmãos, eu quero já agradecer antemão aqui pastor Rafael, na pessoa do pastor Rafael, pastor Veiga. Ele ligou para a gente essa semana e perguntando se a gente podia estar aqui trazendo uma palavra. E eu confesso para os irmãos que todas as vezes que a gente pega este microfone na mão para trazer uma palavra para os irmãos, é com muito temor e com muito tremor. As pernas da gente ficam assim meia bamba, sabe? E o gozado, irmão, que são todas as vezes. Eu não sei se com o Bezaliel é assim, com os outros irmãos é, mas eu toda vez que pego esse microfone, eu vejo que eu não sou ninguém, que eu não sou nada e que sou totalmente dependente de Deus. E é a sua misericórdia que nos dá alguma coisa para falar com os irmãos. E justamente, irmãos, desde que o pastor falou comigo, eu fiquei pensando, Senhor, o que eu poderia falar para a sua igreja? E aí o Senhor falou fortemente no meu coração alguma coisa sobre coração puro. E por que coração puro? Porque nós estamos vivendo uma época de muitas conturbências. Estamos aí na iminência de uma votação, e essa votação pode trazer um destino de um lado ou destino de outro, e aqui eu não vou falar nada sobre política, porque cada um tem as suas convicções, mas uma coisa é certa, irmãos, que está nas mãos da igreja o destino de muitas coisas, porque isso acontecia lá com Israel, e a Bíblia fala que quando havia guerra, e Moisés estava ali na frente, que ele estendia a sua mão, o povo de Deus prevalecia, mas quando a sua mão caía, o povo de Deus não prevalecia. Então veja que tudo quanto temos que fazer, precisamos estar diante da direção de Deus, e é isso que fica a cabeça. Por quê? Porque a Bíblia fala, irmãos, que nós já estamos chegando próximo do fim das últimas coisas. Estamos vivendo a 10ª hora. A 10ª hora é a data, é a época do arrebatamento da igreja. E eu acredito que muitos, dentro do que estamos vivendo, têm sido bombardeado ou até mesmo contaminado por muitas coisas que têm acontecido. Isso seja na política, seja na religião, seja na sociedade. Aonde nós estamos vivendo, estamos sofrendo esses ataques, esses bombardeios, e isso me traz uma preocupação, porque eu não sei se os irmãos têm esse mesmo pensamento, ou talvez esse mesmo sentimento, mas todas as vezes que nós somos acometidos por uma palavra, ou até mesmo por uma notícia, parece que o nosso coração dói, parece que o nosso coração ele fica querendo pulsar para fora. Quando estamos muito alegres, também tem aquele sentimento de euforia, e tudo isso está correlacionado ao coração da gente, porque no coração da gente também está as nossas emoções, no coração da gente está as nossas vontades, e também no nosso coração está a nossa razão. E aí eu fiquei pensando, Senhor, o que podemos falar nesses dias em que estamos vivendo, aonde somos bombardeados de todas as formas? E aí o Senhor me levou então a este pensamento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E a primeira leitura que eu quero fazer com os irmãos, nós vamos ler 2 textos da palavra de Deus. O primeiro é o Salmo 139, versículo de número 23. É muito conhecido, inclusive tem até um corinho dele, né? Para a gente ganhar tempo aqui, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Que interessante o salmista Davi dizendo, né? Sonda-me, ou seja, analisa-me, ó Deus, e conhece o meu coração. A Bíblia diz que para Deus todas as coisas são patentes. Não há nada que o Senhor não saiba, não há nada que o Senhor não conheça. Então ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração,
prova-me, e aí que está o grande segredo do crente, quando ele é provado e conhece os meus pensamentos. E aqui também está um outro ingrediente que nós temos que tomar cuidado, porque é os nossos pensamentos que muitas vezes acabam nos distanciando da presença de Deus, é os nossos pensamentos que nos afasta da presença de Deus, amém? E o outro versículo que eu gostaria de ler com os irmãos está lá no livro de Tiago, no capítulo 5, do versículo 7 até o versículo de número 11, e ele diz assim: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Oh, aleluia, que palavra gloriosa, que palavra maravilhosa. Quando a gente começa a ver as escrituras e a gente começa a observar o que ela tem para nos ensinar, irmãos, é tão interessante isso, que o livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, ele diz assim, ó: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então veja como é importante quando nós temos um coração diante de Deus. A Bíblia diz também lá em Jeremias capítulo 17, versículo de número 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Na Nova VI diz: e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Veja que são todos alertas que a gente pode falar. Veja que interessante, irmãos, eu fui lá em Provérbios, fui em Jeremias e agora eu vou em Marcos, porque Marcos diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adúlteros, as prostituições, os homicídios, os furtos, a desilusão, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Veja que isto é uma confirmação do próprio Jesus Cristo a respeito das coisas que podem andar, podem circular dentro do coração. E o interessante, irmãos, é que a palavra de Deus tem confirmado que o nosso intelecto, as nossas emoções e a nossa volição, que é a ação de escolher e decidir, provém do nosso coração. Não é verdade? E aí, irmãos, o coração, o que é o coração? Com licença, que é o presbítero Rubens, que é doutor, eu não sou desta área, mas o coração, ele é o que? Ele é um órgão oco, ele é muscular, ele recebe o sangue e bombeia por meio dos movimentos ritmados. E aí eu comecei a pensar, eu queria fazer 4 tipos de comparação das doenças cardíacas que afetam o nosso coração. Tem muitas outras, mas eu quero me ater apenas a 4, porque o nosso tempo é resumido. A primeira doença que afeta o nosso coração chama-se alteração dos batimentos cardíacos. Isso representa a arritmia. O que é a arritmia? A arritmia consiste na alteração do ritmo e da frequência dos batimentos do coração. E aí você fala: mas pastor Luiz, o que tem a ver a arritmia com nós? Irmãos, eu quero traçar um paralelo entre a arritmia e aquilo que o crente ele tem que ser. Veja que em relação à nossa vida espiritual, aleluia, com relacionamento ao cristão no mundo, a igreja, ela sofre. A igreja adora a Deus, não é verdade? Nós estamos aqui para adorar a Deus, mas na verdade o mundo, ele não, a gente muitas vezes, para não se sentir deslocado do mundo, nós acabamos aceitando muitas coisas que o mundo oferece. Isso na verdade tem a ver com o ritmo que nós estamos dando ou estamos entonando na nossa vida cristã.
se nós tivermos uma vida digna, correta, diante de Deus, o nosso ritmo, ele sempre vai pulsar, ele sempre vai estar no ritmo de adoração, de louvor, de gratidão, de reverência, de sacrifício diante da presença de Deus. Este é o ritmo que nós precisamos ter em nossa vida. Quando nós perdemos esse ritmo, nós estamos suscetíveis às coisas do mal desta vida, aleluia. Ritmia, irmãos, é basicamente este o paralelo. O outro seria doenças valvares. Me perdoe aqui se eu falar algum termo que não é científico ou certo, mas é o que a gente achou. As doenças valvárias, elas estão correlacionadas com as válvulas do coração. Elas são responsáveis para controlar o fluxo do nosso coração. Então as válvulas que estão aqui dentro de nós, ela faz o quê? Ela controla esse fluxo de sangue. E muitas vezes elas são comprometidas por uma infecção, ou até mesmo por um reumatismo, né? Isso, o que é isso, irmão? Trazendo aqui um paralelo, ou seja, o coração com essas enfermidades, ele não consegue fazer o seu funcionamento correto. Ou seja, ele não consegue bombear o sangue com aquela velocidade, a necessidade para o seu organismo. Ou seja, com isso acaba faltando nutrientes em nosso organismo e falta também a oxigenação. E isso, irmãos, o que nos traz então em relação à questão espiritual? Isso tem a ver com os nossos desejos, né? Os nossos desejos mundanos, que são confrontados com a palavra de Deus. Irmãos, é interessante, porque em muitas determinadas religiões, ou até mesmo outras igrejas, não tem mais essa preocupação. Eles falam, venha como está e fica como está. Mas a palavra de Deus não é assim. Nós temos que colocar a nossa vida diante desta palavra. A nossa vida tem que estar pautada em cima desta palavra. Ou então, seja, nós temos que sempre confrontar a nossa vida com esta palavra, porque quando nós não fizermos isso, não estamos agindo assim, nós estamos suscetíveis a não ter a devida oxigenação espiritual, o devido nutriente espiritual. O próprio Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele já não atua mais diante da igreja, porque não há essa oxigenação, esse nutriente dentro de nossas vidas. É muito importante, irmãos, quando nós começamos a balizar a nossa vida, a nossa conduta, o nosso coração diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus. E aí o pastor fala, qual seria a terceira? A terceira seria o pericardite. E aí, irmãos, é o pericárdio, né? E aí o pastor Rubens depois ele pode falar, o que é o pericárdio? O pericárdio, na verdade, é uma bolsa, né? O pastor está aí, depois me corrija, é uma bolsa que envolve o coração. E essa bolsa, ela tem o poder ou a funcionalidade de conservar o coração para que ele não se encha além daquilo que ele deve encher. Ou seja, ele não pode receber muito mais sangue do que aquilo que ele deveria fazer. E aonde a gente traz então um paralelo para isso, em relação à nossa vida espiritual, são as inflamações contagiosas que o Satanás, o adversário de nossas almas, eles trazem à nossa mente. Ele traz o que? Um sentimento de remorso, né? Um sentimento de angústia, cria na nossa mente uma dubiedade. Será que isso pode? Será que não pode? Não, isso não tem problema, pode fazer. Não, isso aqui também não vai te trazer problema algum. São dubiedades, mas quando nós colocamos, aleluia, o nosso coração diante da presença da palavra de Deus, nós começamos a ver que não essa é a vontade de Deus, não é assim que Deus quer que nós caminhamos. Essa dubiedade, ela não tem que estar dentro da nossa mente. E eu chamo a atenção dos irmãos aqui, até mesmo para muitos programas evangélicos que nós temos aí em rádio, em televisão, que tem disseminado palavras estranhas, ensinamentos incorretos, e isso acaba trazendo dentro de nós uma dubiedade. São falsos mestres, falsos ensinadores, falsos doutores, são falsas pessoas que tentam arrebanhar as pessoas, mas graças ao nosso Deus, louvado seja, estamos diante de uma igreja, de um ministério que tem compromisso com a palavra, que ensina a palavra, que está aqui pregando a palavra. Oh, glória a Deus! E aí, irmãos, quando eu vejo tudo isso,
Eu lembro da carta que foi escrita à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, que diz: assim, porque é morno, e não é frio, e nem quente, vomitar-me-ei da tua boca. Oh, aleluia. É difícil, irmãos. É difícil quando nós não temos uma postura definida diante de Deus. É difícil quando não colocamos o nosso coração diante da presença de Deus. Hoje é um culto de doutrina, e a minha preocupação é justamente isso, é trazer para os irmãos um ensinamento a respeito daquilo que podemos ou não podemos, de agir ou não agir. Essa é a vontade do coração. Aleluia. Por isso que eu falei de um coração puro, um coração temente a Deus, um coração que formoseia, aleluia, um coração alegre formoseia o rosto, aleluia. Mas esse coração, ele precisa estar embalizado na palavra de Deus, aleluia. Não pode ser de qualquer maneira. Não podemos ser quente nem frio, mas aliás, não podemos ser morno, porque se somos quente, podemos ter algum problema. Se é frio, precisamos estar diante da presença de Deus, porque senão Deus certamente irá vomitar-nos da sua presença, aleluia. E quão terrível será isso, na verdade, aleluia, glória a Deus. E o último, irmãos, para ganharmos tempo, é a parada cardíaca. E essa daqui, irmãos, é uma situação muito difícil, muito complicada, porque a parada cardíaca, eu sei que os irmãos sabem, é quando o coração deixa de funcionar por algum instante, por algum momento, ele para de funcionar. E quando para de funcionar, o que acontece? O nosso corpo também para de receber todas aquelas vontades, e eu digo não vontade, mas os nutrientes, e até mesmo a oxigenação. Então veja, irmãos, como eu trago um paralelo então para que a nossa vida, esse na verdade é o ardor do crente. Quando o crente perde a vontade de ler a palavra de Deus, quando o crente perde a vontade de vir para a casa de Deus, quando o crente perde a vontade de orar, quando o crente perde a vontade de jejuar, quando o crente perde o desejo de ser mais diante de Deus, de fazer a sua vontade, de estar no seu propósito, de respeitar, de amá-lo, de segui-lo. Isso, irmãos, eu chamo da famosa parada cardíaca. É quando nós estamos morrendo, e não é isso que Deus quer da gente. O que Deus quer da gente é que nós vivamos, e vivamos com alegria, na esperança, na confiança, porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas. A igreja de Sardes, lá em Apocalipse 3, capítulo 1, o Senhor fala: eu sei as tuas obras, que tem nome, e de que vives e de que está morto. Infelizmente estamos vivendo uma época de que muitos estão dentro da igreja, estão aqui servindo a Deus, mas apenas como meramente ouvintes, não como praticantes, aquele que realmente quer adorar, servir, engrandecer o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. A presença de Deus está aqui, meus irmãos. Não é porque eu estou pregando, não, é porque esta é a palavra de Deus, aleluia. Precisamos começar a tirar esses comichões que há em nossos ouvidos, aonde nós começamos a dar a credibilidade, ou a dar até mesmo ênfase para aqueles que estão falando muitas vezes o que não sabe. Mas quando colocamos o nosso coração diante da presença de Deus, as coisas mudam de figura, as coisas tomam uma outra dimensão, porque nós saímos dessa esfera material e começamos a andar na esfera espiritual, aonde o Senhor começa a revelar a sua vontade, o seu querer, os seus propósitos, os seus desígnios para com a sua igreja, aleluia. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto, aleluia. Oh meu Deus, oh meu Pai, tomara, irmãos, oxalá que todos nós estejamos atentos para essas últimas coisas. Irmãos, eu poderia falar aqui muitas outras coisas a respeito de coração. Um coração é o centro do nosso intelecto. Temos aqui várias passagens que poderíamos citar. Um coração, as pessoas sabem das coisas no seu coração, oram no
coração, medita no coração. Salmos 19:14, esconde a palavra de Deus do coração. São muitos versículos que falam, cantam no coração, maquiam males no seu coração e também duvidam no seu coração. Veja que todas estas coisas, ela tramita pelo coração, aleluia. No coração também é o centro das nossas emoções, é no coração que nós sentimos alegria, é um coração que nós temos um coração amoroso, né? A gente vê as pessoas falando, eu te amo, e não sei o que, aquela coisa toda, né? Principalmente no mundo aí, ama-se com uma facilidade, né? E fala só do fundo do meu coração, e todos colocam isso, né? O coração, irmãos, ele é corajoso, o coração ele se arrepende, o coração ele é avivado, como está escrito lá em Isaías 57:15, um coração ardente pela palavra do Senhor, oh aleluia. O coração ele pode também sofrer algumas perturbações, um coração angustiado, mas em Provérbios 15:13, põe aí para mim por favor, Provérbios 15:13, vamos ver se consegue aí rapidinho. Provérbios 15:13, não, vamos aqui achar então para os irmãos. Provérbios 15:13, glória a Deus. Diz assim então: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Olha que interessante, né, irmãos? As emoções, quer dizer, se nós estamos alegres, o nosso rosto ele tem uma formosia. Se nós estamos abatidos, né, se estamos com o coração triste, ele sofre um abate. E é normal isso, não é, irmãos? Quantas vezes a gente chega diante da igreja, o irmão pergunta: meu irmão, está tudo bem com você? E você fala: está tudo bem, mas na verdade a gente sabe que não está, porque o coração, a Bíblia fala que quando nós estamos alegres, o nosso rosto, ele transmite essa alegria. Mas quando estamos passando pela luta, pela prova, pela angústia, pelo sofrimento, pelo vale, oh irmãos, não tem como o nosso semblante ser diferente. Traz uma preocupação, traz uma certa angústia, até parece que Deus se esqueceu de mim. Será que Deus não lembra mais? Eu quero dizer para você uma coisa: não existe nada que Deus não possa fazer, não existe problema que o Senhor não possa resolver, não existe situação, aleluia, que Ele não possa trazer aqui para você e resolver. A Bíblia fala, irmãos, que o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Ele levanta aquele que está batido, Ele coloca de pé o que está fraco. Oh, coisa tremenda, oh, coisa gloriosa, aleluia. É quando nós estamos diante deste Deus que tudo pode, tudo faz e tudo opera. Oh, aleluia, glória a Deus. Tem aqui também um coração que é o centro da vontade, é um coração submisso a Deus, um fazer algo para Deus, um coração distante de Deus. Não dá para a gente falar tudo, as horas avançam, né? Entregue às práticas da iniquidade, um coração, quando ele entrega as práticas da iniquidade, e aí isso acaba fazendo o quê? Que o nosso coração ele seja endurecido. Mas aí, irmãos, eu vou lá no profeta, se eu não me engano, Ezequiel, que ele diz que eu vou tirar de vós um coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Profeta Ezequiel, né? Oh, aleluia, olha que coisa linda este Deus, irmãos. A preocupação deste Deus que Ele tem com o seu povo, com aquele que Ele chamou, ainda que Ele está vendo que nós temos ali, muitas vezes um coração de pedra que resiste muitas vezes. Ele fala: olha, não fique triste, não se abata, eu vou tirar esse coração de pedra que era a sua vida, e vou dar um coração de carne. E mas não só isso, eu ainda vou fazer algo mais, ainda vou encher do meu espírito. Oh, coisa linda, aleluia, quando nós nos colocamos diante do nosso Deus, e Ele começa a agir, irmãos, Ele começa a operar, aleluia, glória a Deus. Um coração regenerado, aleluia, é saber se com a tua boca confessa ao Senhor Jesus. Romanos 10, capítulo 9, oh, aleluia, irmãos, é muita coisa para a gente falar do coração, mas como eu disse para os irmãos, nós fizemos aqui duas leituras, uma que fala sobre o coração, e a outra que fala sobre o apóstolo Tiago, aonde ele traz uma exortação. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes
paciente até a vinda do Senhor. Veja que coisa interessante, irmãos, o apóstolo Tiago falando aqui em sua carta, dizendo o seguinte: meus irmãos, sejam pacientes na vinda do Senhor. E é isso que tem preocupado, irmãos, porque muitos de nós temos desfalecido nesta esperança. Muitos de nós têm ouvido desde a sua conversão, ou até mesmo desde a sua nascença, e que se conhece como cristão, dizendo que Jesus vai voltar, que Jesus está à porta. Irmãos, eu quero vos dizer uma coisa: Jesus realmente está à porta. A Bíblia diz lá no Sermão da Montanha, Jesus falando lá em Marcos, ele diz o seguinte: olha, quando estas coisas começarem a acontecer, sabei que o fim está próximo. Irmãos, estamos vivendo uma época em que nunca se viveu coisas assim. Veja que interessante, a figueira, ela brotou em 1948 com a consolidação de Israel ali no seu território, e a Bíblia fala que não se passará esta geração sem que todas estas coisas se aconteçam, e nós estamos realmente na iminência da volta de Cristo, e é isso que traz a preocupação, e é isso que o profeta está dizendo aqui: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. E ele faz uma comparação aqui justamente com o lavrador, porque a tradição judaica diz o seguinte, que se eu não me falha a memória, acho que é setembro e outubro, é que quando caem as chuvas seródia, como diz aqui, e depois as chuvas, a chuva temporã, e por último, acho que abril e maio, a chuva seródia. O que ele estava dizendo aqui nesta palavra? Ele estava dizendo o seguinte: meus irmãos, sede depois paciente, porque veja, para que haja a colheita é necessário esperar um tempo, é necessário que se cumpra um requisito. E qual que é esse requisito? Olha, você vai ter que arar a terra, você vai ter que plantar, vai ter que descer do céu a chuva, para que essa semente produza, ela fertilize, para que depois, no tempo certo, ela cresça e dê um fruto. O que está dizendo aqui? É que para nós termos paciência, nós sermos perseverantes, não podemos desfalecer, não podemos criar em nossos corações a dúvida, porque certamente quando fazemos isso, nós estamos deixando de lado a vontade de Deus. E aí ele fala o seguinte: olha, assim, e outra coisa, na tradição judaica, esta situação acontecia, porque nesta época, muitas vezes, a chuva demorava a vir, e o que eles faziam? Eles iam lá, oravam, e já sabia qual que era o tempo que tinha que esperar, para que a chuva retornasse. E eu pergunto, não é isso que nós temos que fazer hoje? Aí muitos falam assim: Jesus está demorando. Ei, meu irmão, Jesus não está demorando, Jesus está dando a oportunidade para você, para mim, para nós, nos chegarmos diante deles, ficar junto dele, estar diante da sua vontade, tirar todas as raízes de amargura, de angústia, de mal, de pecado que tem nos afligido. Essa é a vontade de Deus, que ele não quer que nós, embora vivamos nesse mundo, mas não nos compactuemos com este mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não aceitamos as coisas deste mundo. É por isso que Deus tem dado a oportunidade, e muitos têm encarado esta oportunidade como uma simples demora, com um simples tardio da volta de Cristo. Mas na verdade não, Jesus está voltando, Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Aleluia, glória a Deus. É evidente, irmãos, aleluia, que aqui quando Tiago fala dessas coisas, ele cita muito bem para nós: sede-vos também paciente e fortalecei o vosso coração. Olha que coisa linda, irmãos, é para que Deus está falando: meu irmão, não desfaleça, não perca a esperança, não perca a fé, não perca essa vontade de você querer cada vez mais, porque na verdade, irmãos, a paciência, na verdade, ela é algo mais exigente de nós, requer de nós uma exigência maior, porque vamos falar a verdade, irmãos, muitos de nós não temos paciência. Tudo que nós queremos para ontem ou para agora. Nós não temos paciência de esperar o amanhã, não é verdade? Mas Deus está dizendo: espera mais um pouquinho, só mais um pouquinho, aleluia. Eu já estou aqui, só esperando o meu Pai falar: soa a trombeta, chame os meus filhos, aqueles que estão lá, sofrendo, padecendo angústia, sofrimento, dor, dificuldade. É isso que Deus está falando, é isso que Jesus está ali, irmãos, simplesmente esperando. Tão somente espera,
só mais um pouquinho, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh Deus Santo, versículo de número 9, diz assim: irmãos, não vos queixeis um com outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Isso aqui, irmãos, está nos dizendo o seguinte, aleluia, que muitos de nós, muitas vezes, isso acontecia na época e acontece hoje. A gente chega aqui para o irmão e fala: irmão, eu não tenho mais tanta vontade, eu estou desanimado, eu estou triste, e começa a se lamentar, se queixar com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu esposo, com a sua esposa. Oh irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: o juiz está à porta. Quem é esse juiz? É o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai, aleluia, nos dar a sentença da vitória. É Ele que nos vai dar a sentença de vindes benditos de meu Pai. Não é outra pessoa. Então não adianta se queixar com um, se queixar com outro. Entrega toda a tua ansiedade ao Senhor e Ele cuidará de vós, aleluia. Oh, que coisa linda, que coisa maravilhosa, meus irmãos. E para a gente chegar aqui e terminar, porque as horas estão bem avançadas, o versículo 9 e o 10 diz o seguinte: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição, paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Esta é a única vez no Novo Testamento que se refere de Jó. Não há outra passagem no Novo Testamento que fala de Jó. Apenas nesta passagem aqui é que fala de Jó. E o interessante, irmãos, é que quando o profeta, o apóstolo Tiago fala de Jó, ele não citou, por exemplo, o exemplo de Pedro. Consegue colocar 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 e 23 ou não? Só para a gente ler aqui para os irmãos entenderem. Porque diz assim, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. É interessante, irmãos, que quando ele cita aqui, ele não cita o próprio exemplo de Jesus Cristo, que nos traz este ensinamento, mas ele cita a vida de Jó. E por que Jó? Porque ele confiava e ele considerava Jó, e realmente era como um profeta. E como ele diz aqui no versículo anterior, ele fala que como os profetas sofreram. Irmãos, que coisa interessante, todos eles que profetizaram, sempre profetizaram em nome do Senhor, sempre estava na vontade do Senhor, sempre estava na direção de Deus. Eles nunca fizeram nada por sua conta ou vontade, sempre deixando Deus. Mas Deus não tirou deles o sofrimento, Deus não afastou dele este sofrimento. E o que eu quero dizer com isso? Que nós estamos aqui, não somos melhores que os profetas. Se Deus está te provando, se Deus está te colocando um sofrimento, saiba de uma coisa, que este sofrimento não é para você ficar prostrado nele, mas é para que a glória de Deus seja manifestada, a glória de Deus seja enaltecida, e através do seu sofrimento, talvez uma alma, uma vida vinha aos pés do Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Sede pacientes, sede perseverantes. E aqui, irmãos, o tempo não dá mais, mas eu gostaria de louvar a Deus com um hino. Eu sei que o tempo é bem avançado. Eu normalmente não costumo cantar não, mas hoje eu quero cantar um hino, porque é um hino que fala muito ao meu coração. E se você souber, pode me ajudar, mas medite na letra desse hino que você também já conhece. Glória a Deus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Aleluia. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver. Você consegue viver sem a presença de Jesus? Aleluia. Porque eu não consigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de
novo aqui e quero teu poder. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Oh, aleluia, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia. Oh, coisa linda, irmãos, aleluia. Quando estamos diante de Jesus, que nós prostramos-se diante de Jesus, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia, oh, Jesus, aleluia, oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Aleluia! Ainda que te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, perdoa, Senhor, porque às vezes não consigo nem falar. Só geme, só gemendo, e o Senhor conhece o nosso gemido. Oh, aleluia! Como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa cumprir em nós a sua vontade, e que o nosso coração, aleluia, seja fortalecido pelo Senhor, controlado por o Senhor, que a sua vontade seja a nossa primazia, o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso querer. Deus abençoe a sua amada igreja, no nome de Jesus. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Aleluia. Glória a Jesus. Há alguém nessa noite, irmãos, afastado do Evangelho ou não crente,
que quer entregar a sua vida para Jesus. Hoje é uma sexta-feira, mas você fala, o que tem a ver? A gente sabe que em muitos lugares por aí hoje é o dia da descompressão, do happy hour, mas é o happy hour sem Cristo. E nós escolhemos a melhor parte, o happy hour aqui, adorando o nome do Senhor. Há alguém para Jesus? Eu não quero me estender, mas talvez seja a última oportunidade, Deus o sabe. Não sei se há alguém afastado ou não crente, quer entregar a sua vida para Jesus e receber oração. Aleluia, Jesus está voltando, amém? Há alguém? Se não, que Deus abençoe. Eu entendo que certamente todos aqui servimos a Deus. Queremos agradecer aqui em nome do pastor Veiga esta oportunidade, agradecer as igrejas aqui, Jardim Campinas, pastor José Carlos, também Cidade Nova América, pastor Geraldo Batista, e também o Represa, motivo de força maior, com certeza. Acho que tem algum irmão do Represa representando? Muito bem, o pastor presbítero, nosso irmão João, não é? João Anastácio, que o Senhor Deus abençoe a todas essas igrejas em nome de Jesus. Isto posto, irmãos, eu convido todos a se colocar de pé, nós vamos agradecer a Deus. Vou pedir aqui ao pastor Geraldo, dirigente Cidade Nova América, para fazer esta oração final e também nos dar aqui a bênção apostólica, amém?